a minha fé. Isso vai fazer com que realmente eu creia e acredite que Jesus vai voltar. Então, tudo aquilo que Jesus disse que iria acontecer, está acontecendo, irmãos. Essa pandemia vai passar? Vai. Mas coisas piores virão. Ninguém se engane. Mas ele fala, mas exaltai e erguei a vossa cabeça. Não devemos ficar tristes. É verdade que muitos estão tristes porque perderam os seus entes queridos. Mas nós devemos ao mesmo tempo nos alegrar, porque nós temos uma esperança. Uma esperança que muito em breve Jesus vai voltar. E vai acabar com todo esse mal, com todo esse sofrimento, com a morte, com a dor, com a violência. É isso que nos faz continuar pregando a sua breve volta. Porque tudo isso que nós estamos vendo aqui vai um dia acabar por completo. Amém? E esse é um ponto muito importante para nós. Muito importante a gente ver na Bíblia que Jesus estava falando de sinais que iriam acontecer e que estão acontecendo. E foi assim tão rápido, como eu falei, aconteceu assim, num abrir e fechar de olhos. Assim também vai ser a vinda do nosso Salvador. Vai ser num abrir e fechar de olhos, porque ele disse que ele vai vir o quê? Como ladrão. Ladrão não avisa, mas o nosso Deus, ele já deu o quê? Sinais que ele está voltando. Mas infelizmente o mundo se encontra o quê? Dormindo. Infelizmente precisa acontecer coisas como essa que está acontecendo para que as pessoas olhem para Jesus, olhem para o Salvador. A minha cunhada me perguntou certa vez, Rosemary, por que isso está acontecendo? Por que Deus não faz nada para intervir, tantas pessoas inocentes morrendo? Aí eu falei para ela, Terezinha, Deus não mandou isso aí, Ele permitiu, porque são profecias que têm que se cumprir, que está na palavra de Deus. Então Ele permitiu que isso acontecesse, para que a gente se aproximasse mais dEle. Deus não fica feliz com a morte de ninguém, mas infelizmente Ele permite que isso aconteça, para que a gente venhamos nos achegar a Ele. Por isso que as coisas acontecem. Infelizmente, muitas pessoas, mesmo sabendo, vendo tudo isso que está acontecendo, mesmo assim elas não querem, saber nada de Deus. Isso é profecia se cumprindo. Porque a palavra de Deus diz que os que vão se perder será como a areia do mar. Então, muitas pessoas vão se perder. Estão vendo os sinais da volta de Cristo, Jesus batendo na porta do seu coração, e mesmo assim eles dizem, não, agora não, Senhor. Quem sabe depois. E aí, nós vemos o que está acontecendo. As igrejas agora estão o quê? Abrindo novamente, agora com capacidade ainda muito reduzida. Mas eu acho interessante que quando se abre um bar, quando se abre um restaurante, a multidão corre. É ou não é? É ou não é assim que está acontecendo? Se você olhar no jornal, você vai ver. E quando chegar aqui em Fortaleza, que começa a abrir os restaurantes, alguns bares já estão abrindo. Mas quando escancarar para abrir restaurante, tudo isso aí que ainda estão fechado, praia, barraca de praia, vocês vão ver que multidões vão correr para lá. E por que a igreja abriu e multidões não correram para a igreja? Cadê as pessoas que deveriam estar nessas cadeiras? Tirando os idosos, que são do grupo de risco, cadê os irmãos? Não só aqui no São Bernardo, mas em várias igrejas está acontecendo isso. Cadê os irmãos? Cadê a igreja que não acorda? Cadê a igreja que não corre para os braços de Cristo? Cadê a igreja? Gente, nós devemos acordar. Jesus está voltando. Isso é real, isso não é conto de fada, de carochinha. Isso é real, eu creio nisso. Eu creio que Jesus está voltando. E esse mundo aqui não tem nada, absolutamente nada para mim. Nada que me satisfaça, que me agrada. O que eu desejo, o que eu quero é a minha salvação. E a salvação dos meus queridos, dos meus familiares, dos meus amigos e de outras pessoas. Eu quero que eles se salvem também. Porque esse mundo, muito em breve, será totalmente destruído. Que eu esteja preparada ou não, o mundo vai acabar. Então a epidemia veio, tudo mudou, né? A nossa rotina mudou. Temos que andar agora com máscara. Agora nós estamos voltando para a igreja. Eu não posso voltar à igreja do jeito que eu era antes.
Eu tenho que voltar agora diferente. Se eu louvava antes, agora eu tenho que louvar muito mais. Se eu pregava antes que Cristo vai voltar, agora eu tenho que pregar muito mais, irmãos. Temos que pregar. Ainda não podemos sair nas ruas, ainda não podemos. Mas muito em breve nós vamos poder sair na rua. Não podemos sair na rua, mas podemos mandar um zap, mandar uma mensagem. Isso nós podemos. Mas um dia nós iremos voltar a sair nas ruas. E quando nós sairmos nas ruas, novamente, devemos sair com sede, com vontade de pregar da volta de Cristo. Devemos falar a todos que queiram ouvir ou não, que Jesus irá voltar. Que eu esteja preparado ou não, Ele vai voltar. E a volta dele vai ser como uma epidemia, assim ó, rapidinho. Rapidinho Ele vai voltar. Quando você menos esperar, Jesus voltou. E aí, o que foi que você fez? O que foi que você fez da sua vida? Bem que os irmãos pregavam, bem que os irmãos falavam. E eu nunca quis saber. É assim que vai acontecer. Muitos naquele dia vão chorar, porque não quiseram saber de Jesus. Não quiseram saber desse evangelho que liberta do pecado, do juízo e nos convence da justiça. Desse evangelho que transforma vidas, que transformou a minha e que transformou a vida de cada um que se encontra aqui. Porque se nós estamos aqui hoje é porque Jesus nos chamou e nós aceitamos esse chamado. E nós agarramos esse chamado, essa missão de pregar o evangelho. Mas Jesus não nos chamou para sermos como nós éramos antes. Ele nos chamou para ser diferente. E é isso que as pessoas querem ver em mim e você. A diferença, a luz brilhar. Agora vejamos lá 2 Timóteo. Tem também agora 2 Timóteo. 2 Timóteo aqui é como se fosse uma radiografia. Porque mostra exatamente como é que o mundo se encontra hoje. 2 Timóteo, verso 3. Do 1 ao 5. Podemos ler? Todos encontraram? 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Podemos? Que fala o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos fáceis. É assim que está na sua Bíblia? Como é que está na Bíblia? Difíceis. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Irmãos, vocês têm ideia de quanto tempo faz que a Bíblia foi escrita? Ela não foi escrita hoje, ontem. Há milhares e milhares de anos atrás, a Bíblia foi escrita. Timóteo foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever essas palavras. E dizendo para o povo daquela época e dizendo para nós hoje. Veja que no tempo de Timóteo as coisas estavam difíceis. Mas hoje está muito, mas muito mais difícil do que do tempo de Timóteo. E ele diz, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, irmãos. Tempos difíceis, complicado. E aí ele continua, pois os homens, por que os tempos vai ser difícil? Aí ele diz, pois os homens serão egoístas, avarentos, jacciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfurtuados, mais amigo do prazeres que amigo de quem? De Deus. É ou não é o tempo que nós estamos vivendo? Alguém tem dúvida? Ele fala que que nesse tempo ia ser difícil porque os homens seriam egoístas. E nós vivemos numa sociedade assim. Sociedade egoísta que só pensa em si. Só pensa em si, só olha para o seu próprio umbigo. Fica feliz com a desgraça alheia. Fica feliz quando vê alguém desempregado, quando vê alguém que perdeu um ente querido, quando vê alguém chorando, quando vê uma família sendo
separada, né, destruída por um divórcio, por uma traição. Então, tem pessoas que são egoístas, são avarentas também, só pensa nela, só quer para ela. São arrogantes, desobedientes aos pais, irreverentes, caluniadores, sem domínio de si, não conseguem se controlar, né? São cruéis, inimigos do bem, são inimigos do bem, não quer saber nada de fazer o bem, só de fazer o mal. E mais, eles são amigos dos prazeres, eles são mais amigos dos prazeres, ou seja, daquilo que dá prazer para eles, do que amigos de Deus. Não quer nada com Deus. Não quer nada, absolutamente nada. Então, por isso que eu falei que aqui, segundo Timóteo, é uma radiografia que mostra exatamente o que está acontecendo na nossa época. E daqui para frente vai ser cada vez pior. Se hoje está difícil, se as pessoas estão assim, na minha época, na sua época, imagine se Jesus não voltar. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, se Jesus não voltar. Como é que vai estar este mundo? Das duas, uma. Ou a raça humana se destruiu entre si, ou Jesus voltou e acabou com todo esse sofrimento. Não tem outra saída. Ou nós vamos acabar nós mesmos, tanto, né? A violência, a raça humana vai se acabar, nós vamos acabar o mundo, nós mesmos vamos nos destruir, ou Jesus volta e bota um ponto final em tudo isso que está acontecendo. Não tem outra saída. Porque o mundo está ficando insuportável. As pessoas são realmente egoístas. Não querem saber de Deus. Não querem saber do próximo. Tem as pessoas que fazem o bem? Tem. Tem aquelas pessoas que fazem caridade? Tem. Na pandemia nós vimos muitas pessoas distribuindo sopa, cesta básica, material de higiene, máscara, álcool em gel. Isso tem pessoas fazendo esse trabalho? Tem. Mas as pessoas inimigas de Deus, inimigas do bem, são muito mais do que as pessoas que querem fazer o bem. Porque a palavra de Deus diz que os perdidos serão como a areia do mar. Então a maioria não quer saber de nada com o próximo. De Deus, então, nem pensar. Então, que sociedade nós vamos ter para os nossos filhos, netos, se Jesus não voltar? Que mundo nós vamos ter, meus amados? Se hoje está do jeito que está, que mundo nós iremos ter se Jesus não voltar? Então, aqui nessa passagem aqui, Timóteo, aliás, Paulo, né? Falando para Timóteo, ele deixa claramente que hoje, que no tempo do fim, essas coisas iriam o quê? Acontecer. Foi passada para aquela época e é passado para nós hoje. Então não temos dúvida. Não, nesse texto aqui não é deixado nenhuma dúvida que realmente nós estamos vivendo no tempo do fim. E agora? Que desafio a igreja vai enfrentar nesses últimos dias? Timóteo, lá em 2 Timóteo 4, de 1 a 5, nós vamos agora ver, né, a igreja, que desafio a igreja. Vamos lá. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Todos encontraram? Ele fala o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, que seja oportuna que não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Essas palavras aqui foi palavra de Paulo a Timóteo.
né? Ele dizendo que haverá tempos em que, pois, ele fala no verso 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, ou seja, não vão querer ouvir a pregação, não vão querer ouvir a sã doutrina, não vão querer saber, como se tivesse coceira no ouvido, né? Não querem saber de nada. Mas aí ele continua, ó, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, a mentiras. Eles não vão querer dar ouvidos à verdade. Paulo está dizendo, Timóteo, tu vai pregar, tu vai ser um evangelista, mas eles não vão querer te ouvir. Eles vão querer dar ouvidos às fábulas, às mentiras. E é o que nós estamos vendo hoje. Nós falamos a verdade, nós pregamos que Jesus vai voltar, nós pregamos Jesus que é a verdade, é o caminho, mas as pessoas preferem o que? As fábulas, as mentiras, preferem se iludir. Elas não querem saber da sã doutrina, não querem. E ele continua, tu, porém, ser sóbrio em todas as tuas coisas, suporta as aflições. Ele sabia que Timóteo, que eu e você iríamos passar por aflições. Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, faz um trabalho de evangelista. O que é que o evangelista faz? Prega. Cumpre cabalmente o teu ministério. Qual é o nosso ministério? Pregar que Jesus vai voltar. Todos nós aqui fomos chamados para ser o quê? Um evangelista. Todo discípulo nasce no reino de Deus como evangelista. E nós somos chamados para ser evangelista, para pregar, para anunciar a breve volta de Jesus. Mas não seria fácil, de jeito nenhum. No verso 2 ele diz, ó, prega a palavra, que seja oportuna que não. Fale, que eles queiram ouvir ou não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, com amor, com paciência, mas tem que pregar. Que seja oportuno ou não, que eles queiram ouvir ou não, nós devemos pregar. Mesmo que eles não queiram ouvir. Mas nós devemos pregar, corrigir e repreender com amor, com paciência. Nós não podemos também, temos que levar a verdade, mas não podemos chegar e agredir as pessoas e falar mal de doutrina A, de doutrina B. Mas devemos mostrar a verdade, mostrar o caminho que deve seguir. Mostrar que existem vários caminhos, mas só um caminho leva a Cristo. Só um caminho leva ao Salvador. Só um caminho, existem vários caminhos. E esse caminho que leva ao Salvador está aqui na Bíblia. Aqui na Bíblia nós vamos saber que caminho é esse que leva ao Salvador. Será que é o caminho estreito ou será que é o caminho largo? Então ele nos chama a ser zeloso pela doutrina. Ser zeloso com heresias que pode acontecer no meio da igreja. Heresias, pessoas falando mentiras. Então nós não devemos aceitar. Devemos exortar e repreender os nossos irmãos de acordo com a palavra de Deus. Interessante aqui que lá em João 17, 20, vamos ver aqui João. Interessante essa passagem. João 17, 15. Aqui nós temos... 17, 20, perdão. Aqui nós temos a oração, né, sacerdotal de Jesus. E ele fala assim, lá no verso 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Veja só, irmãos. Eu e você não tinha nem nascido. E Cristo já rogava, já orava ao Pai por mim e por você, por todos aqueles que vierem crer na palavra dele. Então ele já rogava, ele já intercedia por nós. Por quê? Porque ele sabia que essa tarefa não ia ser fácil. E que muitos iam desistir. Muitos iriam ficar pelo meio do caminho. Muitos não querem mais saber de Jesus. Muitos ficaram no meio do caminho. Então, Jesus, ele orou ali porque ele ia
para junto ao Pai, né? Ele ia enviar um Consolador, mas ele rogou, não só pelos discípulos, que ia ter uma tarefa muito difícil agora que Jesus ia sair, eles iam ficar só, Jesus ia para o Pai, eles iam ficar só, entre aspas, porque viria o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, mas agora Jesus orou pelos esses discípulos, porque a tarefa era muito árdua, eles iam ter muitas barreiras, iam ter que ser quebradas, e orou também por aqueles que ainda iam vir, ainda iam nascer, ainda iam aceitar Jesus como Salvador. Já estava orando. Isso nos mostra o quê? Que eu e você também devemos orar por aqueles que a gente nem conhece, mas que Deus vai nos levar até Ele, orar para que eles venham aceitar a mensagem. Então nós devemos orar por pessoas que nós conhecemos, mas por pessoas que nós não conhecemos, mas que elas estão sedentas de ouvir a palavra de Deus, e que Deus nos ajude a levar, nos direcione a levar para essas pessoas que realmente querem aprender, que querem saber de Jesus. É verdade que são poucas, mas existem ainda aqueles de coração sincero, aqueles que realmente querem ter um encontro verdadeiro com Deus. Existe ainda, eles estão aí. Nós não sabemos, mas devemos orar por essas pessoas, para que Deus nos leve a essas pessoas que estão sedentas para ouvir a palavra. Agora vamos ver 2 Pedro. 2 Pedro 2, aliás, 3. Segundo Pedro, verso 3 e verso 4. Ele fala o seguinte: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiam, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Está vendo? Está vendo por que nós devemos orar? Porque muitos estão sedentos de ouvir a palavra, mas muitos estão o quê? São chamados de escarnecedores, ou seja, estão zombando, fazendo pouco da volta de Cristo. Estão vendo os sinais se cumprirem, estão vendo aí coisas acontecendo, mas não acreditam que Jesus vai voltar. E eles dizem: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os meus pais dormiram, ou seja, morreram, já se falava que Jesus ia voltar. E Jesus não voltou ainda. Cadê Jesus que não volta? Então, nesse mundo, meu irmão, tem gente de todo jeito. E aqueles que acreditam que Jesus vai voltar, mas tem aqueles que zombam, que a Bíblia chama de escarnecedores. E sobre esses, se eles não se arrependerem, a mão de Deus vai pesar sobre eles. Podem ter certeza. Mas eu e você temos uma missão, que é pregar o Evangelho. Nesse tempo difíceis que já estamos vivendo, devemos continuar pregando o Evangelho. Agora vamos ver o verso 9. 2 Pedro, verso 9. E ele fala: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Louvado seja Deus. Veja só. Ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa. Como alguns irmãos da igreja também, muitos se afastaram, acham que Jesus não vai voltar, né? Mas Jesus diz assim, mas Pedro diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa. Que promessa? De voltar. Por que ele não voltou? Porque ele está sendo longânimo para convosco. Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Jesus está dando chances e mais chances e mais chances para que muitas pessoas se arrependam. Porque ele sabe que muitos estão perdidos. Ele sabe quem são os seus e quem não é. Mas mesmo assim ele está dando chances e mais chances daqueles que realmente ainda que querem Jesus, de se arrepender e de voltar aos seus braços de amor.
Então Jesus está dando chance, porque Ele sabe quem é os seus e quem não é. Então Ele está dando chance para que realmente nós venhamos nos converter dos nossos maus caminhos e nos firmar realmente nos seus ensinamentos. Lá no verso 10 diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ou seja, vai ser num piscar de olhos e Jesus virá. E todas as obras da terra serão atingidas. Tudo que existe neste mundo será o que? Destruído. Todos. Só não vai ser destruído aqueles que realmente aceitaram Jesus como seu Salvador. E aí, Pedro, ele termina dizendo o seguinte, lá no verso 18. Aliás, perdão, verso 14, depois nós vamos para o 18. Ele diz assim: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então ele fala: amados, por essas coisas, vocês devem se empenhar, se esforçar, para no dia que Cristo voltar, você não ser achado, para você ser achado em paz, para você não ser achado sem mácula, irrepreensíveis. Então o que a igreja faz? A igreja se prepara e prepara outros. Aí vem a perguntinha: e se Cristo voltar hoje, será que realmente estou preparada para ter esse encontro com Ele? Será que Ele vai me encontrar em paz, sem mácula, irrepreensíveis? Será que Ele vai me encontrar assim? Aí no verso 18 ele termina dizendo: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Então é assim que Pedro termina a sua carta. Ele fala: antes, crescei na graça e no conhecimento, irmãos. Como é que se cresce na graça e no conhecimento? Buscando, estudando a palavra, aprendendo mais de Deus. Não é porque eu sou adventista, eu aceitei a Jesus há 5, há 10, há 15 anos, há 30, sei lá, que não é para me crescer mais na graça e no conhecimento. Não, irmãos. Todo dia devemos crescer na graça e no conhecimento. Seja criança, jovem, adolescente, adulto ou velho. Todos têm que crescer nessa graça. Até Jesus voltar. Todo dia. Devemos buscar entendimento dos altos céus. Pedir a Ele que nos use, pedir a Ele que nos perdoe os pecados e que nos capacite para ensinar a outros. Essa é a missão da igreja. Essa é a minha e a sua missão nesse tempo difícil de pandemia. Não devemos cruzar o braço. Não devemos cruzar o braço. Devemos sim batalhar, orar, pedir a força a Deus e continuar batalhando, porque muito em breve Jesus vai voltar e Ele quer levar a mim e a você, e quer levar a todos os quantos o aceitarem como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Que nós nos ajude, que Deus nos ajude e nos capacite nessa missão, que não é fácil, mas ela é possível se eu buscar força nos altos céus. Louvado seja Deus. Amém? Vamos agora ficar em pé e junto iremos cantar o hino de número 298. Obrigado, Wellington. Todos em pé?
Oremos. Santo, santo, santo Deus, maravilhoso Pai, Criador de todo o universo. Deus de honra, de glória e de poder. Mais uma vez, Senhor, te damos graças, ó Pai, por mais um culto, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa de oração. Por muito tempo, ó Pai, nós desejávamos estar aqui, mas não podíamos. Mas agora nós estamos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxeste neste local. E obrigado, Senhor, por podermos te louvar, por podermos te adorar, por podermos abrir a Tua palavra, por podermos estudar a Tua palavra, Senhor. Na Tua palavra, ó Deus, nós encontramos esperança. Esperança, ó Deus, para esse mundo difícil em qual nós vivemos. Esperança que o Senhor muito em breve irá voltar. Esperança que todo esse mal um dia terá fim, Senhor. Porque a Tua palavra assim nos diz, a Tua palavra assim nos orienta, assim nos ensina. Pai, nós cremos na Tua palavra, porque o Senhor não é homem para que minta. O Senhor jamais vai dizer uma coisa e não cumprir, ó Deus. E nós cremos, ó Pai, que muito em breve o Senhor irá voltar. Está muito perto, ó Deus, o Senhor está às portas. E que nós, ó Deus, possamos nos preparar para a Tua breve volta. E que nós possamos preparar outros também. Que nós possamos, ó Deus, cumprir a nossa missão, que é pregar o Teu Evangelho, Senhor. Que o mundo queira ou não queira ouvir, Senhor. Mas a nossa missão é falar que o Senhor muito em breve irá voltar. E que o Senhor quer levar muitos e muitos à salvação, Pai. Mas infelizmente nem todos querem, ó Deus. Muitos são os chamados, mas pouquíssimos serão aqueles que realmente irão herdar a vida eterna. Mas Pai, mas que nós possamos, Senhor, estarmos à direita, naquele grande dia quando o Senhor voltar, que nós possamos estar à Tua direita, que nós possamos levar muitos a estar à Tua direita também, Senhor. Porque à Tua direita estarão aqueles que estarão salvos em Cristo Jesus. Maravilhoso Deus, permanece conosco, ó Pai. Agora que estamos indo para os nossos lares, dá ordem aos Teus anjos, ó Deus, para que nos acompanhem e nos livre de todo o mal, Senhor. Permanece conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. No doce nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém.